tal, né? Mas muitas das vezes os membros que estão dentro da igreja não sabem o que é o Pentecoste. Existe a igreja pentecostal? Existe Pentecoste no Brasil? Bom, esse assunto é um assunto meio polêmico, né? Porque Pentecostes é uma festa judaica. Judaica. É uma tradição deles, né? Isso. É uma festa dos 50 dias lá, né? De Israel. É uma festa judaica. E aí você pode falar assim, mas por que então que tem o movimento pentecostal aqui no Brasil? Bom, primeiro, porque eles emprestaram esse termo, né? Do movimento do dia de Pentecostes lá em Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo. Vou abrir aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Acho que é dois. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde fala sobre a descida do Espírito Santo. E foi no dia de Pentecostes que aconteceu isso, né? Todo mundo já conhece a história, onde Jesus fala para os discípulos ficarem ali, que seriam revestidos e tal. E acontece isso no dia de Pentecostes, aqui no capítulo 2, onde desce ali, né, a descida do Espírito Santo, e aí todo mundo tem as línguas repartidas ali, e todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Né? O texto diz, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então, é por isso que foi colocado hoje o pessoal que acredita nesse movimento de dons, de, de línguas estranhas, de movimento pentecostal, porque remete aqui ao texto do dia de Pentecostes, mas não tem nada a ver, nada a ver. Foi só um acontecimento específico num dia que foi o dia de Pentecostes, tá? Que é uma festa judaica. Não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o cristianismo. Agora, o que é pentecostalismo no modelo da igreja hoje? Porque pode ser essa a pergunta, né? O que é? O que é Sim. isso? Né? O movimento pentecostal, ele tem início em 1902, mais ou menos. Eu não vou lembrar a data exata agora. Na Rua Azusa, nos Estados Unidos, encabeçado por um homem chamado William Seymour. William Seymour e Charles Parham. Eles eram negros, né? A gente sabe da história que lá nos Estados Unidos existia a segregação racial, negros de um lado, brancos de outro, e as igrejas também tinham essa segregação. Não podia estar um negro e um branco na mesma igreja. Tinha que estar separado. Então tinha a igreja dos negros, tinha a igreja dos brancos. E esse homem, William Seymour, que era negro, ele começou, né, um movimento, né, de oração, porque eles estavam numa igreja de branco e não podiam cultuar. Então eles começam a fazer os seus próprios movimentos, seus próprios cultos. E aí, o Kainan disse que arrumou. É isso aí. Eu desliguei algumas coisas aqui, só que aí eu tô sem retorno aqui. Se tiver alguma coisa, vocês me avisam, beleza? Então, nesse momento, eles começam a ter reuniões de pregação e oração. E num certo dia, nesse ano de 1902, 1900 e alguma coisa ali, meados de 1900, há um movimento ali naquele lugar e eles começam a falar em línguas estranhas. Né? Começam a falar em outras línguas e aí começa o movimento que nós chamamos hoje de movimento pentecostal. Para você ver, isso foi em 1900. Não foi aqui no livro de Atos. 1900. Então, só dali para cá que a gente começa a chamar a igreja pentecostal, o movimento pentecostal. Antes de 1900 não existia. Não existia. Não existia. Ah, eu sou pentecostal. Não tinha pentecostal. Não existe esse termo, ser pentecostal. Certo. Pentecoste é uma festa judaica, só isso. Então, a partir de 1900 e alguma coisa, com William Seymour, eles começam o movimento pentecostal, principalmente com falar em línguas. Eles começam a falar em línguas. É um movimento chamado de glossolalia. Por quê? O que acontece aqui no livro de Atos, capítulo 2, é o movimento de xenoglossa. E lá no livro de Atos, ou lá na Rua Azusa, é glossolalia. O que é isso? Xenoglossa. Xeno. Até o termo a gente vai entender. O que é xenofobia? Xenofobia é quando a gente discrimina uma pessoa
pela sua etnia. Ah, baiano. Xenofobia é a cabeça de cearense. É xenofobia, né? Ao chinês. Xenofobia. Ou seja, Várias nações. de nação, Nações. de etnia, né? E xenoglossa, glossa. Na escola a gente tinha lá o glossário, no caderno, no livro de português. Glossário é palavra, vocabulário. Então, era palavras faladas em outros idiomas, em outras etnias. Xenoglossa. Aqui. O texto fala, Atos 2. Cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, xenoglossa. Aqui o termo original no grego, xenoglossa, em outras línguas, tá? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, xeno, né? Que estavam debaixo do céu. Aí, lá na frente, no versículo 8, diz assim, então como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia. Então, eles começaram a falar essas línguas, cretenses, árabes. Todos temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então, o movimento aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, não é o Labachúria Cantanébias. É o falar em outro idioma. Eles começaram a falar ou ouvir Tinha um fundamento, né? em outros idiomas. Por quê? Era um dia específico, era um movimento, era o dia do Pentecostes, onde todas as nações iam para Jerusalém, iam para Israel e se reuniam para fazer essa festa. Então, é o momento exato onde o Espírito Santo enche eles, para eles falarem em outras línguas, para que todos pudessem entender a pregação do Evangelho aqui. Então, eles ouviram falar das grandezas de Deus no seu próprio idioma. É o chinês que está lá ouvir em mandarim. É o italiano ouvir em italiano. O espanhol ouvir em espanhol. Entendeu? Eu estou falando em português e o cara está ouvindo em alemão. O cara está ouvindo em russo. Entendeu? Esse foi o que aconteceu aqui. O movimento de xenoglossa. E já na Rua Azusa, em 1900, o movimento foi glossolalia. Falar em línguas estranhas. Línguas que... Glossa é vocabulário, vocábulo, lálio, falar. Falar vocabulários, falar línguas, mas que não tem conhecimento. Línguas estranhas, ficou o termo chamado para nós, né? Línguas estranhas. Então lá começa o movimento pentecostal, e aí o William Seymour, ele funda então a Igreja Assembleia de Deus, e aí começa a Igreja Assembleia de Deus, depois eles expandem pelo mundo, né? Vem para o Brasil e funda a Assembleia de Deus no Brasil, não é lá. Vem alguns missionários para cá, fundam a Assembleia de Deus no Brasil, e aí cresce, aí depois vem Congregação Cristã, né? E aí o movimento pentecostal vai tomar o mundo inteiro, né? Com esse movimento aí, primeiro, de falar em línguas estranhas. E aí a gente não falou de calvinismo ainda, mas é importante a gente entender isso, porque existem, no movimento pentecostal, como é que eu posso falar? Ondas, algumas ondas. Essa foi a primeira onda do movimento pentecostal, que era a ênfase no falar em línguas, né? Tanto é que essas igrejas, né, que vieram desse movimento, como eu falei, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, né, fora que foi fundada na Itália pelo Luigi Franciscone, que era presbiteriano, a congregação, vem para o Brasil também. Você vê, vem tudo para o Brasil os movimentos. Começa a vir para o Brasil. E aí no Brasil, o movimento pentecostal estoura mesmo, porque com a Assembleia de Deus, né, ministério lá no Belém do Pará, que é a primeira igreja, a Assembleia de Deus, depois tem um racha, vem para o Rio de Janeiro, Madureira, e aí a Assembleia de Deus estoura no Brasil, vira a maior igreja do Brasil. Mas vem também nessa rabeira a Congregação Cristã e outras igrejas pentecostais, como o Brasil para Cristo, com Manuel de Melo, depois Deus é Amor. Deus é Amor. Né? Assim, Brasil para Cristo e Deus é Amor já vem na segunda onda. Na primeira onda, Assembleia de Deus,
congregação cristã são as maiores, assim, em termos pentecostais, e a ênfase é essa, falar em línguas. Não tem muita coisa, é falar em línguas. Qual que é o selo do Espírito Santo para eles? Falar em línguas. Se você não fala em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Basicamente é isso. É verdade. Né? Aí depois vem uma segunda leva, uma segunda onda, né? Já um pouco mais para frente, 1970, com outras igrejas. Aí sim, começa. Brasil para Cristo, Deus é amor. E a ênfase não é mais no falar em línguas, agora é em cura. Cura divina. A Assembleia lá não tinha essa ênfase de cura, era falar em línguas. Falou em línguas é batizado com o Espírito Santo. Essas outras igrejas, Manuel de Melo, do Brasil para Cristo, Deus é amor, a ênfase deles não é mais falar em línguas, ainda que eles falam. Mas a ênfase é cura. Você vê que os caras faziam cruzadas de cura. Sim, sim. Lá na igreja Deus é amor, os caras iam com cadeira de roda. Então já é um segundo momento do movimento pentecostal focado na cura divina. Né? E aí vem Deus é amor, Brasil para Cristo, essas igrejas aí. Esse é um segundo movimento. Aí tem o terceiro movimento do movimento pentecostal, que já não enfoca mais na cura. Você vê que eles vêm mudando. Primeiro falar em línguas, depois cura. Aí um terceiro movimento, que já é chamado de neopentecostal, são as igrejas que nós conhecemos hoje, como a Igreja da Graça, Universal, e essas igrejas mais modernas que hoje não focam mais no falar em línguas, eles ainda falam, mas pouco. Você não vê muito. Você vai numa igreja universal ou numa igreja da Graça, não se vê muito falando em línguas. Mas a ênfase continua na cura divina ainda, porém na prosperidade. Entendeu? Agora não é só a cura. Você vai ter a cura física, mas também financeira. O crente ele tem que ter dinheiro, tem que ser rico. Então, eles vêm mudando. A Assembleia já era mais simples. Não, era pobre. Era pobre, tinha que falar em línguas. Então, você vê que o movimento vem crescendo, né? E aí, assim, os primeiros movimentos, né, das igrejas pentecostais, eles ainda tinham muito ensino bíblico. A Assembleia de Deus sempre teve escola dominical, Deus é amor. Essas igrejas tinham. Deus é amor nem tanto, mas tinha também. Já essas do movimento neopentecostal para cá já não tem mais estudo. É o que o pastor está falando lá e acabou. Na verdade, não tem nem como ter estudo, porque os caras fazem 4 cultos no domingo, então não tem como ter curso. Então, 9 horas é culto. 11 horas é culto. Verdade. Aí 3 horas é culto. Aí 6 Na verdade, horas quer atender o público de alguma forma, né? Exatamente. Então, resumindo, é isso. O movimento pentecostal começa a falar em línguas, né? Mas não tem nada a ver com pentecostal. Só o termo que foi calcado aí por causa do livro de Atos dos Apóstolos, aí no capítulo 2. Tá.